ser. Boa noite a todos, amigos, parentes, irmãos. É uma alegria estarmos juntos, reunidos para este propósito. Um propósito que nasceu no coração de Deus, a família. E nós aqui estamos hoje com o Will e a Patrícia. Uma longa jornada. E quando eu falava com Deus e buscava Deus e perguntava a Deus o que realmente Ele teria para nos falar, porque às vezes as pessoas pensam que casamento é tudo igual. Não é verdade. Existem casamentos e casamentos, histórias e histórias, momentos e momentos. Talvez você esteja aqui nesta noite se perguntando como pode assim, depois de tanto tempo? Pode. Pode porque isso nada mais é do que um cumprimento de uma promessa de Deus para esse casal. Eles estão vivendo hoje aquilo que um dia sonharam. E Deus escreveu que seria hoje, 12 de dezembro de 2025, alguns dias depois de completar mais um ano de casamento, 25 anos. Então eu vejo na história quantos homens e quantas mulheres que depois de tantos anos viveram uma promessa. Então, uma palavra de Deus, ela não cai por terra na vida daquele que o serve e crê. Então, Will, Patrícia, desfrutem deste momento, deste presente de Deus para vocês. E para você que está aqui comigo, amigo, irmão, parente, eles estão aqui realizando um sonho em Deus agora, mas que sempre existiu. Talvez você se pergunte, mas como pode? Depois de 25 anos, sim, eles apenas estão agora cumprindo ou vivenciando um sonho, mas eles já estão casados há 25 anos. Devido a tantos desafios e momentos a serem vividos, não tiveram essa possibilidade. Mas em Deus tiveram o sonho, e esse sonho se tornou realidade. Então, para você que está aqui, eu tenho a alegria, eu tenho o prazer e a satisfação de fazer esse casamento. Ou seja, já caminhamos juntos há 25 anos também. Porque quando eles se casam, tomam a decisão de caminhar juntos, eles chegam à igreja e começam a caminhada. E ali começa a longa história. Se entregaram ao Senhor juntos, se batizaram juntos, caminharam juntos. E quando eu perguntei a Deus qual é a palavra que o Senhor tem e como eu poderia fechar esses 25 anos dos meus amigos, dos meus irmãos, dessas pessoas que caminharam comigo e ainda caminham comigo com toda fidelidade e lealdade, e que não apenas eu fiz parte da história deles, mas eles também fizeram parte da minha história. E eu me sinto também honrado, feliz em fazer parte desta história. É verdade que eu digo às pessoas, eu não sei quantos casamentos eu realizei. Devo ter batido uns 30 casamentos quase. Mas existem alguns casamentos que marcam a gente, porque a gente acompanha as histórias. E ao olhar para a palavra de Deus, eu vejo essa história. Quando eu comecei a escrever, e eu sou difícil de escrever. Eu consigo falar, vou bem, mas quando tenho que escrever, parece que alguma coisa não avança.
Mas foi tranquilo, foi muito fácil dizer. Então, quando Will e Patrícia decidiram se casar, eles se uniram ao plano de unidade de Deus. Eles se decidiram. Há uma decisão. Casamento é uma escolha, é uma decisão. Eu decido, eu escolho. Então chegou um momento em que Will e Patrícia se olharam, olho no olho, frente a frente, e decidiram. Em 8 de dezembro de 2000, decidiram. Daqui para frente, nós vamos cumprir aquilo que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, e onde Jesus cita em Mateus 19, 4. Vamos nos tornar um só. E assim começou. Mas é interessante que o plano de Deus para o casamento, isso é para toda a humanidade. E as pessoas decidem. Elas decidem, e elas namoram, se relacionam, e um dia elas decidem se casar. Mas muitas delas não convidam alguém fundamental para fazer parte deste casamento. Deus. Mas foi diferente com o Will e a Patrícia. E quando eles convidaram Deus para fazer parte desta aliança de casamento, ela passou a ser uma aliança entre Deus e eles, e entre os dois. E esta aliança se tornou ainda mais forte. Um cordão de 3 dobras. Como eu disse a você agora há pouco, e eu pensava, e Deus me disse, e me mostrou esse texto. Um cordão de 3 dobras. Mas quando eu chego ao final desse versículo que diz que um cordão de 3 dobras, ele não é arrebentado facilmente, eu costumo olhar para cima e ver o que aconteceu na parte de cima, as decisões, as escolhas. E quando eu vejo o Will, e quando eu vejo a Patrícia, é isso que aconteceu. E eu vou ler daqui a pouco para você. E esta verdade eu pude ver, presenciar e acompanhar na vida dos dois, durante todos estes anos. E quando eu falava com Deus a respeito desse momento, Deus me levou a este texto. Eclesiastes, capítulo 4, de 9 a 12. Escute qual é o projeto de Deus para um casal e como deve ser um casal na sua caminhada, no seu dia a dia. É melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Assim eu posso falar tranquilamente sobre esse casamento, pois é isso que aconteceu durante 25 anos. Eles estão vivendo um sonho hoje, mas que tiveram que enfrentar esses desafios. Em algum momento, um levantou o outro, um ajudou o outro. Um disse, você vai chegar lá, você vai conseguir, nós vamos alcançar. Isso chama-se casamento. E a Bíblia diz assim, se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter alguém que o ajude, está em sérios apuros. Não foi o caso de vocês. A Bíblia está dizendo que quando nós temos 2 pessoas se tornando uma, lado a lado, uma ajuda a outra quando alguém cair. Isso faz parte do casamento, isso faz parte do relacionamento. Existem momentos desafiadores, difíceis, existem crises, existem momentos onde temos que contar até 5, ou até 10, ou até 15. Ou talvez, quando estamos bem e aquela pessoa que amamos não está, nós também não estamos. E temos que ser mais forte do que ela para que essa pessoa possa ser ajudada a ser levantada. Quando é decidido tomar uma decisão em se casar, casamento é isso. Quando um cai, o outro está ali para levantar. Não é simplesmente dizer, agora é com você. Não, é comigo também. E no caso do Will e da Patrícia, esta é a história que nós estamos contando. Destes 25 anos, isto aconteceu. Em muitos momentos, a parte do Will. Em muitos momentos, a parte da Patrícia. Em muitos momentos. Ambos tiveram que se segurar e se ajudar e se levantarem juntos. Mas por quê? Quando algo aconteceu com os dois, existia a terceira parte, que eu disse no início, eles convidaram Deus para fazer parte desse casamento. E a terceira dobra, quando eles, juntos, não suportaram uma situação, o próprio Senhor pegou na mão e disse, eu sustento vocês. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra.
Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Imaginou? Aqueles momentos onde, quando tratamos do frio, tratamos de momentos difíceis, né? E que a gente precisa do calor humano, de alguém perto da gente. Onde o frio na espinha aparece, ou aquele frio no estômago, aquela situação que parece que tira o nosso chão. E talvez um momento onde a gente vai deitar em nossa cama e não temos alguém para estar com a gente. Mas isso não foi a verdade de vocês. Pelo contrário, nas noites frias, nas noites difíceis, quando iam se deitar, alguém estava ali dizendo: eu estou aqui para aquecer você. Eu estou aqui para ajudar você. Mesmo que você não tenha uma palavra a dar, mesmo que você não tenha um sorriso a me oferecer hoje, eu estou aqui. Fique tranquilo. Esse frio vai passar. O seu coração vai voltar a ficar aquecido. Essa é a história de vocês. E é por isso que estamos aqui hoje. Porque a terceira dobra estava nesta situação. Também vimos aqui que quando uma situação se levanta, e nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, existe uma guerra diária contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso casamento. A Bíblia diz que quando dois estão juntos, podem resistir a uma investida. Porque a Bíblia diz que um homem pode espantar 1000, mas dois espantam 10.000. Foi assim com vocês. Mas aí não se esquecemos, tem a terceira dobra, que estava ali dizendo: fique tranquilo. Por mais que vocês não estejam vendo assim, como Eliseu disse a Geazi em um certo momento da sua história, quando um exército cercou a vida dos dois, e eles não conseguiam ver uma saída, não conseguiam ver uma resposta, e pensavam estar tudo perdido, e falavam: e agora o que vamos fazer? Porque isso acontece comigo, com você que está aqui. Por mais que tenhamos fé, por mais que sejamos homens e mulheres de fé, este momento bate a nossa porta. O nosso coração fica apertado, respiramos fundo e aguardamos uma saída. E quando eu olho e me lembro desta palavra, como também aconteceu na vida de vocês, quando parecia que nada havia solução, não havia saída, não havia resposta, talvez parecia que não haveria uma mudança, de repente, o céu se abre, trazendo uma tranquilidade em dizer: existe um exército por trás desse exército inimigo. Tranquilizem-se, porque eu guerreio por vocês também. Assim aconteceu na vida de vocês, também em etapas. E tem essa etapa que diz assim: se houver 3, Will, a Patrícia e Deus. Se houver 3. E durante todos esses 25 anos, houveram 3. Nos melhores momentos e nos momentos mais delicados. Não vamos colocar os piores, porque eles não fazem parte, porque em Deus não existe o pior, existe o momento mais difícil, mais desafiador da nossa vida. E diz assim: se houver 3, melhor ainda. Talvez você esteja aqui nessa noite e eu digo a você: você tomou a decisão de se tornar um, mas talvez você não tenha tomado a decisão ou tenha convidado esta terceira dobra chamada Deus. Porque a Bíblia está dizendo: se forem 3, é melhor ainda. Então, que tal colocar Deus dentro desta casa, dentro desse casamento? Quando eu digo dentro, é envolvido de verdade aí, participando ativamente da vida de vocês. Isso não significa que as dificuldades, que as adversidades, que os desafios, que os momentos a serem vividos não vão acontecer. Vão! Eles viveram e ainda vão viver outros tantos, porque a Bíblia nos mostra, mas a Bíblia também nos dá uma certeza que em Cristo seremos mais que vencedores, porque a terceira dobra está presente. E aqui nós estamos celebrando. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Não é fácil de derrubar. Durante todos estes anos,
cada um dando o melhor de si e caminhando na mesma direção. Eles se ajudaram, choraram juntos, se fortaleceram e enfrentaram juntos todos os desafios que surgiram pelo caminho, para que pudessem viver o propósito de Deus para as suas vidas, tanto individualmente como coletivamente. E hoje, 12 de dezembro de 2025, hoje, eu e você, estamos vendo e celebrando o resultado desta unidade na vida de vocês. Sabe por quê? Porque um cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Esta é a história de vocês. Eu não quero contar quando foi o primeiro beijo, o primeiro abraço, a primeira isso, aquilo, não. Em Deus eu pude ver o que aconteceu e aonde Deus os tem levado e até onde vocês chegaram e ainda vão chegar. Então, quando estamos aqui nesta noite, junto com os familiares, amigos, irmãos, celebrando este momento, estamos celebrando o cumprimento de mais uma promessa da parte de Deus para a vida de vocês. E durante todo o tempo, quando a gente conversava, eu perguntava, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo sossegado. Porque, na verdade, não sou eu. A Patrícia. Eu falava, então tá bom. Então tudo bem. Pensava comigo, deixa ele chegar lá. Na hora que a mulher dele descer as escadas, começar a caminhar, o tudo bem vai virar. Faz parte da nossa vida. Não tem como. Mas sabe do que eu me apeguei? E ele disse, sabe, pastor, para mim tá tudo certo, mas sempre foi o sonho dela. Mas o sonho dela é o seu. E esse cordão de 3 dobras está fazendo com que vocês vivam juntos este sonho. Porque sonharam juntos, desejaram juntos e trabalharam juntos para se tornar realidade. Não importa se 1 ano, 2, 10, 20, 30, para se cumprir. O que importa é que se cumpriu. Quantos anos demorou para José viver o sonho? Quantos anos demorou para Abraão viver um sonho? Quantos anos? Então, o tempo de Deus é perfeito. Só que nós, seres humanos, vivemos sempre o tempo contrário ao de Deus. Temos que aprender a viver o kairós de Deus, ou seja, o tempo perfeito de Deus. E hoje é o tempo perfeito. E como é o Senhor permitir que estas pessoas fossem testemunhas vivas deste momento. E que vocês agora estão diante dele. E agora, claro, já casados, já envolvidos, nós vamos sim, novamente. Né? Só que agora, declarar, Senhor, nós te agradecemos por essa aliança e ela continua sendo eterna, mas num cerimonial maravilhoso como este. Então, a partir deste momento, nós vamos receber a entrada, que eu não sei de quem, mas com as alianças. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a solidão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é Nós aqui estamos agora com as alianças em nossas mãos, nas minhas mãos. Uma aliança que já existe em Deus, que já existe no coração deles, na vida deles, na história deles,
e que apenas serve como lembrança. Quando olha no dedo lado esquerdo, é apenas para lembrar que existe uma aliança com alguém, que alguém te espera em casa, que aquele confia em você, que está com você, que chorou com você, que correu com você, que se entregou por você e que se deu por você. E que você precisa ser leal, ser fiel, ser honesto, ser correto. Porque em momentos difíceis, momentos desafiadores, momentos complicados, todos os casais vivem e passam. E nós vamos aqui apenas não abençoar as alianças, porque ela sozinha, tá vendo? Faz nada, tá vendo? Significa nada. Se nós deixarmos essas duas alianças aqui, alguém passa, leva, vende, é de ouro, e tá bonita, tá grandona, chique, e se torna dinheiro. Mas uma aliança vivida diariamente, aí sim tem efeito. Então eu peço a você que está aqui, que concorda com esta união, e que se alegra com este momento, e que celebra com eles este momento, eu gostaria que você ficasse em pé nesse instante. Eu quero fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite e por este encontro marcado pelo Senhor. Eu sei, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Podemos descansar. E que foram chamados segundo o seu propósito. E mais um deles se cumpre nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, pela vida do Will, pela vida da Patrícia. E nós te agradecemos por este selo, por esta bênção liberada direto do trono sobre este casal. Nós estamos aqui confirmando, concordando que esta bênção continua sobre eles. Mas o que eu gostaria de lhe pedir, Pai, é uma porção, vamos assim, dobrada. E talvez alguém pense, mas o que significa isso? É que eles vivam 2 vezes mais favores do Senhor do que aqui já viveram. Porque o Senhor é aquele que realiza muito mais do que pedimos e pensamos. Então, Deus, o meu pedido como pastor, como amigo, como irmão deles, é: cumpra a cada dia o seu propósito, individualmente e coletivamente, na vida deles em todas as áreas. Continue cumprindo o propósito, continue confirmando o chamado e abrindo a porta para cada etapa, para cada momento de suas histórias. Pai, esta aliança que está nas minhas mãos, ela não é nada perto da aliança que existe no Senhor, que é eterna e que nos traz uma segurança. O Senhor estará com eles todos os dias da vida deles. Senhor, nós queremos te agradecer por este encontro e por este casamento, no nome de Jesus. Diga comigo. Amém. Amém. Todo mundo concordou. Pode sentar, por favor. É sempre por costume, primeiro as damas. Mas como em todo casamento, na sua maioria, a noiva ela fica um pouco mais ansiosa, mais nervosa, mais assim, com o seu coração batendo mais forte. Então, nada melhor do que o marido para acalmá-la. Então, ele vai fazer para que ela entenda que é tranquilo, que é fácil e que não vai ter problema nenhum. Colocar no dedo dela, no esquerdinho, e depois vai falar tudo o que ele quiser, dentro do horário combinado. Ficou certinho. Agora... Oi, gente, boa noite. Para mim é muito bom todo mundo que está aqui, porque são as pessoas mais importantes da minha vida. São as pessoas da igreja, são os nossos familiares, meus amigos de trabalho, pessoas que entraram na nossa vida praticamente
junto com o nosso casamento, né? Então, para mim vai ser um orgulho muito grande falar diante das pessoas que eu mais amo na vida tudo que eu vou dizer para você agora. Normalmente as pessoas casam e elas fazem votos do que vão fazer no futuro, projetando ser feliz, imaginando que serão felizes. Eu não posso fazer isso. Eu já sou feliz. E nem se a gente tivesse passado um ano inteiro escrevendo votos quando a gente casou, eu acho que a gente conseguiria imaginar o tudo que a gente viveu na nossa vida. Então eu anotei algumas coisinhas. Se eu fosse falar tudo, esse casamento ia durar uns 3 meses. Então eu resumi um pouquinho. Meu amor, nesse momento, normalmente as pessoas fazem votos de promessas para o futuro, na expectativa de que tudo dê certo. No nosso caso, é um pouco diferente. Nós já estamos juntos há 25 anos. Então, eu não quero falar do que acontecerá, mas eu quero falar do que já aconteceu. Você é o melhor ser humano que eu conheci em toda a minha vida. Toda a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa como você. Não existe um ser humano como você. Não existe. Eu conheço muita gente, lido com muita gente. Todo dia, praticamente, eu conheço gente diferente. E você é o ser humano mais incrível que eu conheci em toda a minha vida. Agora eu me perdi. Você é o melhor ser humano que eu já conheci em toda a minha vida. E Deus me abençoou em poder casar com você. Nosso começo foi extremamente difícil, mais do que as pessoas sabem. Quando você decidiu casar comigo, eu não tinha nada para te oferecer. E foi assim por muitos anos. E foi assim por muitos anos. No nosso casamento, eu continuava sem nada para te oferecer. Mas você sempre me tratou como se eu fosse o melhor e mais bem-sucedido dos homens. Você não apenas salvou a minha vida, como eu sempre digo para você. Mas você transformou ela. Você conseguiu me fazer acreditar que era possível viver a vida como Deus promete. Ao longo desses anos, você me amou com um amor que eu nem sabia que existia. Um amor demonstrado todos os dias, nos bons e nos ruins também. Me amou com todas as atitudes possíveis. Você me amou com todas as atitudes possíveis e não somente em palavras. Você me fez querer ser um homem melhor. Você me ensinou, você me corrigiu, você me incentivou, você me apoiou quando eu estava certo, mas nunca me apoiou quando eu estava errado. Você me levantou nos momentos mais difíceis da minha vida. Meu amor por você vai além do que simplesmente ser seu marido. Eu respeito e admiro você, Patrícia Bastos, por tudo que você construiu na sua vida. E agradeço a Deus por poder estar do seu lado e viver com você a sua história. Nós temos um casamento maravilhoso e isso foi construído principalmente por você, pois é a mulher sábia que edifica a casa. Nós temos um filho maravilhoso e isso também devemos a você. Agora temos uma nora que é como uma filha e o nosso netinho tão precioso. Parabéns, meu amor. Sua história é linda e obrigado por deixar eu fazer parte dela.
depois do meu Senhor. Nada é mais importante do que você para a minha vida. Eu amo você e vou te amar com todas as forças até o último dia em que eu viver. Coloque a aliança. Meu amor, eu não escrevi nada, mesmo porque não tenho nem um celularzinho aqui que acabou a bateria. Mas eu quero te dizer, não tantas coisas quanto você, porque eu não me preparei, né? Eu me preparei tanto que eu não me preparei. Você é uma pessoa incrível também. Também, né? Ele falou que eu era, né? Que você é uma pessoa maravilhosa, um homem incrível, um pai maravilhoso, um pastor maravilhoso, um amigo maravilhoso. Você é tudo de bom. Todas as vezes que você pensou que você não ia conseguir, você não era, Deus te mostrou que você é e vai sempre ser enquanto você andar no caminho dele. E vai ser sempre, porque eu vou te ajudar, né? Você vai me ajudar, assim como o pastor falou. Nosso cordão de 3 dobras, né? Nunca vai parar, nunca vai se desatar, né? E uma coisa que Deus falou para você há muitos anos atrás, eu vou encerrar falando para você. Deus falou para mim, Deus falou para você que eu ia ter orgulho de você. E eu tenho muito orgulho de você. Você é meu orgulho. Você fez um homem maravilhoso. Anda com ele. Você é um sogro maravilhoso, um vô maravilhoso, tudo maravilhoso. Você é maravilhoso para mim. E eu quero passar o resto da minha vida com você. E vou passar. Eu te amo muito. Quando nós falamos que na hora do casamento nós somos surpreendidos, durante todo esse período ele estava tranquilo, suave na nave. E a Patrícia assim só, ai pastor, e agora você viu na hora de liberar as palavras? Ela falou, nem chorei. É assim mesmo. É esse cordão que sustenta a nossa história e a nossa vida. É por isso que Deus disse lá no início, não é bom que o homem esteja só. Por mais que ele pense estar pleno e completo, eu preciso complementar, ou seja, eu preciso fazer algo perfeito. Um casal que seja 100%. É a história. E nesse instante, nós vamos dar a oportunidade dos padrinhos, das madrinhas, cumprimentarem vocês nesse instante. Desfrutarem deste momento tão especial, tão importante para vocês. E mais uma vez eu quero deixar registrado você que está aqui, amigo, irmão, parente. Nós estamos aqui vivenciando a promessa de Deus para a vida dos dois. Onde há 25 anos eles estão casados e apenas estão o quê? Selando o que sonhavam há 25 anos fazer. Este momento. Então, foi unindo este momento a essa linda renovação de votos para agora mais 30, 40, como o Senhor assim, 50, se o Senhor a permitir viver. Então, guarde isso. Tanto o Will como a Patrícia já estão casados há 25 anos. Diante de Deus e diante da igreja. Porque eu também sou o segundo a estar aqui novamente. Porque fui eu que orei pelo casamento deles há 25 anos atrás. Então, nós estamos celebrando este momento tão especial que Deus presenteou eles nessa noite. Então, a partir deste momento, vocês vão receber os cumprimentos dessas pessoas tão queridas por vocês.
Looks like we made it. Look how far we come, my baby. Now it took a long way. We know we get there someday. They say, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. It's still the one I run to, the one that I belong to. It's still the one I want for life. It's still the one that I love, the only one I dream of. It's still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. Glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They say, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. It's still the one I run to, the one that I belong to. It's still the one I want for life. It's still the one that I love, the only one I dream of. It's still the one I kiss goodnight. It's still the one. It's still the one. It's still the one I run to, the one that I belong to. It's still the one I want for life. It's still the one that I love, the only one I dream of. It's still the one I kiss goodnight. All right, help me out, baby. So glad we made it. Man, y'all sound as good as you look, too, baby. Looks like we made it. Look how far we come, my baby. Now it took a long way. We know we get there someday. They say, I bet they'll never make it. But just look at this holding on. We're still together, still going strong. It's still the one I run to, the one that I belong to. It's still the one I want for life. It's still the one
E eu confirmo que vocês são um casal abençoado. E vocês são tudo aquilo que Deus diz que são. E nós declaramos abençoar esta renovação e a continuidade do sonho de Deus para vocês, em nome de Jesus. Amém. Agora, o mais esperado. Esperei 25 anos por isso.